Boa noite, tudo bom? Uai, você está aí, Narlo. Continuando que tá cheio daqueles mosquitinhos aqui, hein? Ah, não, tomei banho hoje. Continuando o que o Guilherme falou aqui, isso que ele acabou de falar aqui é mais ou menos o que eu quero falar aqui hoje. E a gente nem combinou, né? Então eu quero ler esse versículo aqui mais uma vez para ficar marcado na nossa mente aí, para ficar enraizado no nosso coração. O amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Então, aqui ele está falando de algumas características de Deus, que é amor, bondade, misericórdia e fidelidade. Tem misericórdia aqui? Não tem misericórdia, mas a misericórdia anda junto com a bondade. Então, essas são as características de Deus por nós. E aquilo que define a essência do Deus que a gente serve é amor. Porque Deus é amor. É bondade, porque Deus é bom. É misericórdia, porque Deus é misericordioso. É fidelidade, porque Deus, Ele é fiel a nós. A palavra que Ele empenhou a nós, a aliança que Ele tem conosco, Ele não quebra. E Deus é um Deus de amor. Todos os dias, nós quebramos a aliança com esse Deus, quando nós pecamos. Mas Deus é imutável. Deus é fiel. Ele não quebra a aliança dele para conosco. Isso é amor. Isso é amor. O amor desse Deus é tão grande que Ele enviou o seu Filho. A aliança dele conosco é uma aliança de sangue. Sangue derramado por Cristo, pelo Filho dele que Ele entregou por nós. Nós fomos comprados com o preço do sangue de Jesus Cristo, que era a coisa mais preciosa que Deus tinha. E Ele enviou a si mesmo para morrer no nosso lugar. Isso é amor. Isso é amor. Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama mais do que qualquer outra coisa. Deus ama os nossos filhos mais do que nós amamos nossos filhos. Deus nos ama. O Pai é um Deus de amor. É um Deus que está sempre de braços abertos para nos receber. É um Deus que não poupou o único filho em nosso favor. É um Deus que nos traz para perto dEle, para junto dEle, e reparte a herança dEle com a gente. Antes nós não éramos filhos. A gente vivia por aí no mundo. Mas hoje, como nós cremos que Jesus veio, morreu por nós e ressuscitou, hoje nós temos esse poder de sermos chamados filhos de Deus. E quem nos chama de filhos é Deus, o Pai, em amor.
Então, quando Deus nos olha, Ele nos olha com olhos de amor. Quando Deus nos olha, Ele nos olha com olhos de misericórdia. Quando Deus nos olha, Ele nos olha com olhos de bondade, de fidelidade, de compromisso que Ele fez com a gente e que Ele não vai quebrar esse compromisso. A bandeira dele sobre nós é o amor. E nada pode separar a gente do amor de Deus. Nada pode tirar a gente das mãos de Deus, porque Ele agarra a gente com amor. Nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem mesmo a morte pode separar a gente do amor de Deus. E esse amor, ele está em Cristo Jesus, porque essa é a aliança que Deus tem conosco. Essa é a aliança que Deus fez com a gente. Então, gente, muitas vezes a gente vive, às vezes com medo de um Deus carrasco, um Deus que vai nos castigar, um Deus que vai nos punir, um Deus que vai nos torturar, um Deus que se alegra com a nossa desgraça. Mas Deus não é assim. Isso não faz parte do caráter de Deus. Deus olha para a gente como o pai olha para um filho que há muito tempo saiu de casa para gastar a sua herança e voltou com a roupa do corpo rasgada. A história do filho pródigo, todo mundo conhece, que disputava a lavagem dos porcos, porque ele não tinha o que comer, porque tinha gastado a herança dele com tudo quanto é porcaria. E ele voltou: Pai, me perdoa, porque eu pequei. Me deixa aqui morar com o Senhor e ser um empregado, porque os empregados do Senhor comem melhor do que eu comia quando eu cuidava dos porcos. O pai recebeu aquele filho com a maior alegria, colocou um anel no dedo e fez uma festa, fez um churrasco, mandou matar um boi e fez um churrasco. Então o nosso Deus é um pai que nos ama, é um pai que está sempre de braços abertos, esperando a gente. É um Deus que quer e opta pela reconciliação, porque o nome dele é amor, o nome dele é bondade, o nome dele é fidelidade. Agora que a gente já entendeu mais ou menos o que é o amor, porque muitas vezes essa palavra amor, hoje em dia, tem se tornado banalizada, banal, né? O amor hoje é sinônimo de tudo. Amor hoje é sinônimo de sexo. Amor hoje é sinônimo de paixão. Amor hoje é sinônimo de gostar muito de alguma coisa. Mas não, o amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor que não busca os seus próprios interesses. Vai além do que aquilo que a gente chama de amor. Vai além daquilo que o que a gente ouve sobre amor nas músicas sertanejas. Entende? É um amor sacrificial. É um amor onde Cristo teve que abrir mão de si mesmo e deixar a sua glória no céu para vir aqui na terra, se humilhar e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Lá em Filipenses a gente lê isso. E pensa que o que segurou Jesus lá naquela cruz foi o amor, porque ele podia descer de lá e fulminar o planeta Terra e falar: não quero mais vocês.
Então o que segurou Cristo naquela cruz não foi prego, mas foi o amor. Porque Ele se entregou em nosso favor. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Eu não estou contando o tempo, esqueci de começar a contar o tempo, mas você me avisa aqui, a hora que der 1h30. Tá bom? Entende? E nós que levamos essa bandeira de evangelho, de cristianismo e etc., sabe o que nós temos que fazer? Sabe qual que é o mandamento que Deus, que Cristo nos deixou? O amor. Porque toda lei, ela se resume em uma coisa: no amor. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu acho que a única coisa que Deus pede da gente é amar. É fazer tudo fundamentado e baseado no amor às pessoas. Amar o nosso próximo. Amar os nossos inimigos. Porque quando nós estamos em Cristo, nossos inimigos já não são mais nossos inimigos. Mas a gente tem que considerar o nosso inimigo como se ele fosse o nosso próximo. Isso é amor. O meu inimigo pode me considerar inimigo, mas eu não posso considerar ele inimigo. Eu tenho que considerar ele próximo e orar por ele e amar ele. É isso que Jesus manda a gente fazer. Então, se alguém pisa no nosso calo, se alguém quer acabar com a sua vida, se alguém puxa o seu tapete, o meu tapete, ame. Considere essa pessoa como um próximo. Considere essa pessoa como um amigo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra as pessoas. Mas a nossa luta é contra os poderes desse mundo que cauterizou a mente das pessoas. E aqui em 1 João 4, pode abrir a Bíblia. Quatro, 7. Pode ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então a coisa funciona dessa maneira. Deus nos amou primeiro. Não fomos nós que nos achegamos a Deus, porque o homem não tem capacidade de se achegar a Deus. O homem não tem por si só a capacidade de amar e de se entregar. Mas quem se entregou por alguém aqui foi Deus que se entregou por nós. Quem se aproximou de alguém aqui foi Deus que se aproximou de nós. E o mandamento que Ele nos deixa é esse: amados, amem uns aos outros. Porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o nosso fruto é o amor. Uma maneira da gente ser reconhecido pelas pessoas é o amor. As pessoas vão ver Deus em nós por causa do amor. Não é por causa do tanto de gente que a gente ajunta. Não é por causa do tanto de barulho que a gente faz.
Não é por causa de tantas vezes a gente vai no monte. Não é por causa dos bens materiais que a gente conquista nessa terra. Mas as pessoas conseguem enxergar a Deus nas nossas vidas quando nós amamos. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos em favor das pessoas. Quando a gente morre em favor do meu próximo. Quando a gente morre em favor do meu inimigo. E morrer aqui, eu não estou dizendo morrer de morte morrida, nem de morte matada. Eu estou dizendo de perder a minha vida. De entregar a minha vida. Porque não adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado. Porque se eu não tiver amor, de nada disso vai adiantar. Então, aquele que ama, ele conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama. Quanto mais a gente conhece o caráter de Deus e quem Deus é, e começa a ter intimidade com Deus, mais o Espírito Santo nos dá essa capacidade de amar e de se entregar pelas pessoas. Então, amem uns aos outros. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, muitas vezes o amor, ele vai totalmente contra, o amor que a gente tem que ter, ele vai totalmente contra as nossas vontades e os nossos sentimentos. Amor não é um sentimento, mas amor é uma atitude, é um passo em fé, em direção ao próximo. Eu não tenho que sentir alguma coisa para resolver amar. Eu não tenho que sentir vontade, sentir borboletas no estômago, sentir paixão para resolver amar. Eu não preciso sentir quebrantamento para resolver amar. Porque amor é uma atitude, amor é um passo. Naturalmente nós não vamos dar esse passo em favor do amor. Naturalmente a gente quer se preservar. Naturalmente a gente quer se autopreservar, se autoproteger, sabe? Viver para nós mesmos, viver para o nosso próprio umbigo. Mas o que o João diz aqui é que quem não ama não conhece a Deus. Então aquele que conhece a Deus, naturalmente ele vai tomar atitudes em prol do amor. Ele vai fazer escolhas em prol do amor, porque essa pessoa conhece a Deus. E a única coisa que essa pessoa consegue fazer é amar, porque Deus amou ele primeiro. Então, se você não consegue fazer outra coisa se não amar, é porque você tem a consciência de que Deus te amou primeiro. Se a gente tem a consciência de onde a gente saiu e qual amor que comprou a gente, que é o amor de Cristo, se a gente tem essa consciência no nosso coração, a voz do Espírito Santo de Deus grita no nosso interior e faz a gente amar, mesmo que isso vá contra toda a nossa vontade. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Todas as nossas obras, elas têm que estar pautadas nessa consciência. Todas as nossas obras em favor das pessoas, elas têm que estar fundamentadas nessa consciência.
Quando nós formos fazer alguma obra social, isso tem que estar fundamentado nessa consciência de quem Deus é, porque senão vira apenas assistencialismo. Namorados e namoradas, namorados amem suas namoradas, namoradas amem seus namorados, não usem um ao outro como objetos de satisfação sexual. Isso não é amor. Isso não é amor. Muitas vezes a gente transa antes do casamento porque eu amo, a gente se ama e tal, e o que tem? Não. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Deus quer. Deixa eu ser mais breve aqui, vamos pular para o verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vocês percebem que João, toda hora ele volta nesse assunto aqui e fala essa frase aqui? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então a gente foi amado. Nossos pecados foram perdoados. Então a gente sabe como amar. Nós amamos porque Deus nos deu o exemplo de como amar. Então João bate nessa tecla aqui. E agora eu quero falar um pouco daquilo que atrapalha o amor. Daquilo que nos impede de amar. Sabe o que é? Muita gente pode pensar, é o ódio? É a ira? Não. Não é o ódio nem a ira. O que nos impede de amar é o medo. Medo? É. Medo. Medo. O que é o medo? Medo é um mecanismo de defesa para eu me proteger de alguma coisa, não é? Isso? Então, quando a gente tem medo, esse medo, esse sentimento de se autoproteger, né, a gente não se entrega ao amor. Quando a gente quer se autopreservar, quando a gente ama nós mesmos, a gente não ama. A gente não é aperfeiçoado no amor. Pelo contrário, a gente é atormentado. É o que diz aqui no verso 18. No amor não existe medo. Quando a gente ama e quando a gente é aperfeiçoado no amor, aquele sentimento de autopreservação que a gente tem, sabe? Hoje eu não vou fazer isso não, porque eu estou tão cansado. Não, eu odeio tanto aquela pessoa. Se eu fizer isso, o povo vai achar que eu sou trouxa. Isso é autopreservação. Entendeu? Autopreservação, esse medo, é medo de às vezes não ser aceito, medo de às vezes ter o amor negado, medo de ninguém entender o seu amor, e às vezes preguiça. Preguiça é medo também, no sentido de se autopreservar. Sabe, tudo isso atrapalha o amor. Tudo isso atrapalha que a gente seja aperfeiçoado no amor. Mas o que o João diz aqui, o perfeito amor, ele lança fora, ele joga fora, ele afasta o medo. Então, se a gente quer ser aperfeiçoado no amor, se a cada dia que passa a gente quer amar mais, a gente tem que jogar esse medo fora. E isso é em fé, isso é atitude. Esse medo ele não vai assim, sair da gente, sabe? Isso é fé, é um passo de fé, é atitude, é
se posicionar com posicionamento de amor. E, resumindo, Deus nos ama. Ele nos amou primeiro, Ele nos ensinou como amar. Por isso a gente tem que amar nosso próximo. Por que a gente tem odiado tanto? A gente odeia porque a gente quer se autopreservar, sabe? A gente não estende a mão para as pessoas porque a gente quer se autopreservar. A gente é egoísta porque a gente quer se autopreservar. É porque a gente tem medo. Vamos lançar fora isso nas nossas vidas e tomar um posicionamento de quem ama, tomar um posicionamento de filho de Deus. Às vezes as pessoas ao seu redor não sabem o que é amor. Você fala, vou ensinar para vocês o que é amor, porque eu fui amado. Eu tenho um Deus que me amou e me tirou da lama. Hoje eu sou uma nova criatura, então eu vou ensinar para vocês como amar. É amando que a gente ensina como se ama. E o maior gesto de amor que Deus teve por nós e que Deus tem por nós é a entrega do Filho dele. É nos trazer para junto dele. Sabe? E hoje nós vamos ter a ceia. Hoje nós vamos comer o pão e beber o cálice, que simboliza a morte de Cristo, que foi a maneira como Deus nos ensinou como ama, nos ensinou como se ama. E a gente vai fazer isso daqui a pouco como família, como corpo. Vamos comer do mesmo pão, vamos tomar do mesmo vinho. Mas antes eu quero fazer umas considerações aqui, antes da gente fazer a ceia. Lá na igreja de Corinto, pelo que a gente lê e entende aqui no texto, quando eles se reuniam para fazer a ceia, a impressão que eu tenho aqui no texto é que as pessoas mais ricas e mais abastadas, elas levavam comida boa, muita comida, bebida boa, sabe? E quem era mais pobre na igreja, levava biscoito de polvilho, levava Niquitos, bolacha Niquitos, sabe? E aí quando eles iam ceiar, quando eles iam para a ceia, aqueles que levavam comida boa, empanturravam de comer. E empanturrava de beber, e tinha gente que até chapava, ficava bêbado. E quem não tinha muitas condições, às vezes ficava olhando aquilo com vontade de comer, mas abria lá o seu pacotinho de Niquitos e ia comer, sabe? Então, o que o Paulo está falando aqui, gente, vocês estão reunindo para comer só. Vocês estão reunindo por glutonaria. E uns comem mais que os outros e não repartem com ninguém. Come em casa. Se vocês for comer, come em casa. Reúne para compartilhar uns com os outros. É isso que Paulo está falando aqui. Então, deixa eu ler o texto aqui. Ele é um pouquinho longo, mas presta atenção nisso aqui que eu estou falando, a respeito de alguns levar muita comida, outros levar pouca comida e comida ruim, e ninguém repartir com ninguém, cada um por si e Deus por todos. Nisto, porém... Não, peraí. Primeira Coríntios
11, aqui, a partir do 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, quando eles se reuniam para comer, uns se embriagavam, enchiam a cara, e outros passavam fome. Na verdade, eles tinham que reunir para repartir uns com os outros. Porque ao comerdes, cada um toma... não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Então Paulo está danando com o pessoal da igreja de Corinto, que falou: vocês não têm casa para comer, não? Vocês estão envergonhando aquele que não tem nada para comer. Vocês estão constrangindo aquelas pessoas mais pobres. Então não façam isso, repartam. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim, vou pular o 32. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Bom, é chegado o momento da ceia. Tem um livro do Paulo Júnior, que ele diz, o título do livro é Ele Teve Fome, se eu não me engano. Ele Teve Fome. E o que ele fala nesse livro é mais ou menos isso aqui, que a comida predileta de Jesus... Sabe qual que é a comida predileta de Jesus? O prato predileto, lasanha? Será que Jesus gostava de churrasco, batatinha frita, McDonald's? Qual que era a comida predileta de Jesus? Vocês já pararam para pensar nisso? Não? Sabe qual que era a comida predileta de Jesus? Era o convosco. Era estar conosco. A comida predileta de Jesus era estar sentado com seus discípulos comendo. Era estar sentado à mesa comendo. Não importa a comida. Pode ser niquitos, pode ser pão de queijo, pode ser biscoito de polvilho, como também pode ser churrasco. Como pode ser comida vegetariana também, eca. Né? Então, a comida predileta de Jesus era estar convosco. Tanto é que Jesus falou lá antes da ceia: eu esperei ardentemente por esse momento aqui para estar com vocês. Por quê? Porque ele gostava muito de pão e vinho? Não, é porque ele queria estar com os discípulos ali naquele momento. Então, o estar junto aqui
é mais importante do que aquilo que a gente come. E para Jesus é isso. O mais importante para Jesus é estar conosco. O mais importante para nós tem que ser estar uns com os outros. E não aquilo que a gente vai comer. Lá no nosso pequeno grupo de quarta-feira, quando dá quarta-feira mais ou menos na hora do almoço assim, já começa o zap. E aí, o que vai ter de comer hoje à noite? E aí, o que vai ter de comer hoje à noite? E aí, o que a gente vai levar? Vamos programar. Mas na verdade, lá no fundo, eu acho que para a gente, a comida não importa. Eu acho que para a gente quer estar junto. Porque tem dia que a Dani faz docinho, né? Tem dia que a Michele faz bolo, fica muito bom. Tem dia que não dá tempo de eu comprar nada, eu vou no supermercado, compro porcaritos e levo. Não importa a comida que a gente vai comer no pequeno grupo. O importante é que a gente se reúne lá para ter comunhão uns com os outros. Isso é o mais importante. Tem dia que eu não como nada, porque tem dia que eu estou de dieta, eu levo sashimi. Tristeza, né? Bom, e é nesse espírito aqui que a gente vai entender algumas coisas. Que o que é comer o pão e beber o cálice indignamente? Sabe o que é comer o pão e beber o cálice indignamente? É quando a gente está em pecado. Muitas vezes eu fui ensinado assim, sabe? Eu fui ensinado de que beber o pão e comer o cálice indignamente era comer em pecado. Aí quando falava, olha, examine-se o homem a si mesmo. Aí eu me examinava a mim mesmo. E eu falava, meu Deus, eu sou um lixo. Eu não posso, eu sou indigno de comer esse pão aqui junto com os meus irmãos. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Comer indignamente nesse contexto aqui, é comer pensando em mim mesmo. É comer pensando em não repartir. Comer a ceia indignamente é excluir alguém da comunhão. Porque ele é um pecador. Entende? Jesus não excluiu ninguém, gente. Jesus não excluiu nem Judas da mesa. Judas já estava com o diabo no couro ali. O trair o X9. Jesus não excluiu nem Judas da mesa. Repartiu o pão com ele, repartiu o cálice. Por que a gente se acha melhor do que os outros? E às vezes quer excluir alguém da comunhão? Isso é pecado. Isso é comer indignamente. Comer indignamente é quando a gente aponta o dedo para o próximo e fala, você não é digno de sentar nessa mesa com a gente. Comer indignamente é falar, vou mudar de igreja, eu sou bom demais para essa igreja. Essa igreja é ruim demais para mim. Comer indignamente é quando a gente não reparte a nossa vida. É quando a gente ceia aqui, reparte uns com os outros, e sai lá fora e não reparte a nossa vida com ninguém. Isso é comer indignamente. Comer indignamente é quando a gente não deixa a pessoa participar da ceia porque ela não faz parte do hall de membros da igreja. Para mim isso é comer indignamente. Porque todos nós somos pecadores e todos nós estávamos no inferno. E ninguém é melhor do que ninguém aqui. E ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Todos nós somos pecadores.
Então agrupem-se aí em família. Já pode distribuir o quê? Vocês estão preparando ainda? Posso levar mais quanto tempo aqui? Meia hora? Oi? Eu já terminei aqui, eu não tenho mais nada para falar não. Tô brincando, eu vou falar mais então. Entendeu, gente? Isso que é comer indignamente. Vamos nos reunir em família. Quero as famílias juntas.